Boa noite a todos. Então, hoje vamos encerrar com a segunda parte do minicurso do professor Jorge Petrucci. Encerramos a 10ª semana da matemática. Aproveito já para agradecer a todos aí a participação. Então, vamos dar início à segunda parte. Petrucci, comentários sobre métodos de prova. Vamos lá, então. Bom, que pena que essa semana de 2 dias está acabando, né? O pouco que eu participei até agora foi muito gratificante. Eu espero que esteja sendo também para todos que estão assistindo. E a gente hoje vai pegar um pouquinho mais no pesado sobre os métodos de prova. Então, eu vou tentar ir bem devagar para todo mundo acompanhar o que eu estou dizendo. E as ideias, espero que fiquem. Mas como eu comentei na apresentação passada, só o exercício, só a prática que leva realmente você a conseguir dominar esse tipo de técnica, tá? Então, vamos lá. Então, bem-vindos de volta. Essa aí é a prova por convicção, né? A pessoa tem certeza que ela está correta e acabou o problema. Bom, novamente eu tenho uma advertência e a pequena propaganda, posso ser mais rápido agora. A advertência é que o que eu vou dizer aqui não tem base filosófica fundamentada. É baseado no senso comum. Essas questões todas que eu estou colocando podem ser levadas para uma base filosófica coerente, mas a gente não está fazendo isso nesse minicurso, porque esse minicurso é para iniciantes. E um livro onde vocês podem encontrar esses conceitos e essas ideias desenvolvidas um pouco em paralelo, é esse livro que eu e a Renata de Freitas escrevemos, chamado Minicurso de Método de Prova, é o nome do livrinho. E nesse livro, algumas coisas que eu não estou falando são enfocadas e também algumas coisas que eu estou falando não são enfocadas no livro. Então, como eu também disse na primeira apresentação, esse minicurso é uma espécie de complemento ao que está no livro. Mas tem muita coisa em comum, muita mesmo. Muito bem. Hoje eu vou falar sobre generalização, redução absurdo, existencialização. Vou dar umas pequenas dicas sobre redação das provas, novamente, para encerrar a apresentação dos métodos, e vou falar sobre as propriedades limitadoras das provas, que é um conteúdo mais abstrato, um pouco mais geral. Muito bem. Como já vimos, uma prova é uma maneira de certificar a veracidade de um enunciado. E o método de prova é uma maneira de certificar um enunciado provando outro enunciado. Esse é o ponto importante do que eu falei na apresentação passada. O método de prova, ele troca o enunciado que você quer justificar por outro. Esse outro deveria ser mais fácil do que o anterior, senão não tem sentido você trocar, né? Mas, como a gente vai ver agora, as coisas não são tão simples assim. Bom, primeiro método de generalização. O método de generalização está ligado a você afirmar que algo vale sempre, vale para tudo, não tem exceção. Então, ele se aplica a proposições da forma para todo x. Esse x pertence a um certo universo de discurso que você fixa, números naturais, números racionais, números inteiros, funções, não importa, matrizes, não importa. Vale uma certa propriedade alfa. Isso que você quer provar, que para todo x pertencente a U, vale uma propriedade alfa. Como a gente já discutiu, toda a prova vai ser baseada em certas proposições que você precisa estar de acordo com a pessoa que está recebendo a prova, com o seu oponente, com a pessoa que duvida do enunciado, para que ela possa ser feita. Então, toda a prova sempre é feita a partir de certas proposições, que deveriam estar fixas no discurso, mas nem sempre isso acontece na prática. Essa é uma questão muito delicada que a gente não vai discutir. Mas, enfim, você provar que para todo x pertencente a U vale alfa de x a partir de P1, P2, Pn, o método de generalização diz que basta você fazer o seguinte. Primeiro, você considera um elemento qualquer de U. Um elemento mesmo, só que você chama ele de x. Depois, você prova que a propriedade vale para esse elemento. Só para ele. Não prova para todo mundo, prova só para ele. A partir de P1, P2, Pn, que é o que você quer provar. Só que nessa prova, você tem que usar propriedades de x, propriedades que o x possui, que ele compartilha com todos os outros elementos de U. Tá? Eu vou explicar isso daí, porque é a parte mais delicada, talvez, dos métodos de prova. Muito bem. Então, método de generalização diz, para provar para todo x pertencente a U vale alfa de x, prove alfa de x para um x de U, usando
apenas propriedades que x compartilha com todos os elementos de U. Vamos ver um exemplo. Eu quero provar que para todo número natural maior ou igual a 1, se n é par, então n elevado a x, esse número natural x, é par. Certo? Se um número é par, ele elevado a qualquer potência é par. Todo mundo concorda que isso é verdadeiro. Como provar isso? Bom, observem que é para todo x pertencente a n. Então, é um candidato natural para eu aplicar o método de generalização. Mas, primeiro, vamos olhar o que a gente já sabe, o que a gente já fez na apresentação passada. Na apresentação passada, nós provamos esse mesmo resultado, um resultado análogo, para x igual a 2. Porque a gente provou que se n é par, então n ao quadrado é par. E a prova era essa aqui. Eu escrevi essa linha a mais, porque eu estou pegando 2, né, para ser o x, em relação a esse enunciado aqui, e a prova era essa aqui, bem simplesinha. Suponha que n é par, n é 2k, n ao quadrado é 2 vezes 2k2, 2k2 é natural, n ao quadrado é par. Todo mundo percebeu essa prova já. Agora, olhando de novo para a proposição, o que eu quero provar não é para x igual a 2, é para todo x natural. Então, eu vou examinar a primeira prova, já que a gente já tem essa prova, e olhar dois pontos cruciais nessa prova. O primeiro ponto crucial é essa conta aqui. Ó. A gente escreveu que 2k ao quadrado é 2 ao quadrado, k ao quadrado, que é igual a 2 vezes 2k ao quadrado. Tá? E o outro ponto crucial é que 2k ao quadrado pertence a n. Como eu consegui escrever n ao quadrado nesse formato, e como esse número pertence a n, eu posso garantir que n ao quadrado é par. O que eu vou fazer agora é marcar com uma bolinha todos os lugares onde o 2, que foi tomado em n, esse 2 aqui, que eu peguei porque eu estou fazendo só o caso para x igual a 2, aparece na prova. Tá? Vai ficar assim. Vou localizar o 2. Primeiro, eu pego o 2. Esse 2 aí é o 2 que eu pego em n. Depois, eu suponho que n é par. Não tem nada a ver com 2, que eu peguei. Depois, eu escrevo que n é 2k, onde 2 pertence a k. Desculpa, onde k pertence a n. Observe que aqui também aparece o 2, mas esse 2 não é esse 2 que eu peguei. Esse 2 vem da definição de número par. Não tem nada a ver com isso aqui. Isso é sutil, e você tem que perceber isso e tentar perceber. Senão, você não vai conseguir nunca entender como funciona o método de generalização. Tá? Então, eu peguei um 2, apareceu um 2 aqui, mas não tem nada a ver. Agora, o 2 que aparece aqui é esse 2, que eu estou fazendo a prova para n ao quadrado, que é esse número que eu peguei aqui. Então, eu tenho que n ao quadrado é 2k2, que é 2 ao quadrado vezes k ao quadrado, que eu escrevo como 2 vezes 2k2, mas, na verdade, o que aparece aqui, o expoente, é 1, onde esse número aqui é um número natural. Eu vou comparar isso, voltar um pouco e comparar com a outra prova. Olha só como é que a prova era. Assim, ó. Aqui é o 2 que interessa, esse 2 não interessa, aqui é o 2 que interessa, esse 2 não interessa, aqui o 2 que interessa, aqui aparece 1, mas na verdade é 2 menos 1, porque eu coloquei o 2 em evidência, então aqui também aparece um 2 que interessa, e aí 2k2, onde 2k2 pertence a n. Olha como ficou quando eu coloquei a bolinha. Desculpa, quando eu coloquei o 2 em destaque. Né? Só os 2 relacionado a esse cara aqui foi que eu coloquei em destaque. Agora eu troco isso para uma bolinha. Pronto. Essa é a prova com 2 que interessa, trocada pela bolinha. Agora, observe essa prova. Suponha que essa bolinha valesse 3. Pensa junto comigo. Seja 3 pertencente a n. Suponhamos que n é par. Daí n igual a 2k, beleza, porque se n é par, n é 2k. Daí n ao cubo é 2k ao cubo, que é 2 vezes 2 ao quadrado menos 1 vezes k ao cubo, certo? Onde 2 ao cubo, 2 ao quadrado, k ao cubo pertence a n, certo? Né? Se aqui fosse 3, isso aqui seria verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro porque não depende do 3. Isso aqui é verdadeiro porque não depende do 3. Isso aqui é verdadeiro porque por 3 vale essa conta. Isso aqui é verdadeiro porque por 3 também vale essa conta. Isso aqui também é verdadeiro porque por 3, isso aqui é um número natural.
E aí, n ao cubo é par. E se fosse 4? 4 pertence a n, verdadeiro, verdadeiro que não depende do 4, verdadeiro que não depende do 4, n à quarta é igual a 2k à quarta, essa conta com 4 aqui também é verdadeira, essa conta aqui também, desculpa, essa afirmação também é verdadeira, que aqui for 4, aqui for 4, esse número é natural, e a n à quarta é par. Observem que essa prova, vou voltar um pouco, é a mesma prova do 2, idêntica, com o 2 trocado por uma bolinha preta, e quando eu leio essa bolinha preta pensando no número natural, tudo que está escrito na prova, maior ou igual a 1, tudo que está escrito na prova é verdadeiro. Tudo. Então, na verdade, essa bolinha nos ajuda a ver que as propriedades do 2, que foram usadas nesta prova aqui, o 2 compartilha com qualquer número natural. 2 é natural, como qualquer número natural. N ao quadrado é igual a 2k ao quadrado, como para qualquer natural, n ao natural é igual a 2k ao natural. Essa mesma conta vai valer para qualquer natural, essa conta vale para qualquer natural, e essa afirmação vale para qualquer natural. Então, isso aqui vale para qualquer natural. Pronto. Essa é a prova que eu estou procurando. Está ela aqui. Pego um número natural, suponho que n é par, daí n é 2k, daí n elevado a x é 2k elevado a x, correto, que é 2 vezes 2 elevado a x menos 1k elevado a x, correto, onde 2x a menos 1k elevado a x pertence a n, correto. Observa que aqui eu estou usando enfaticamente o fato que 1 é maior ou igual a x, porque esse x menos 1 é positivo, e portanto, não é negativo, e, portanto, isso aqui é um número natural. Logo, n elevado a x é par. Vocês conseguiram acompanhar esse raciocínio? Digam alguma coisa aí, por favor. Sim. Sim. Esse raciocínio é Sim. a parte mais crucial da matemática, da lógica subjacente à matemática. Se vocês conseguiram acompanhar esse raciocínio e vão depois se aprofundar um pouco nisso, relendo esse material e tentando estudar isso um pouco mais, vocês estão bem na parada. Tá? Então, o que aconteceu é uma coisa bem estranha. O que aconteceu é que essa prova que eu fiz para o 2, ela não é para o 2. Ela é para qualquer número. Ela só é para o 2 porque eu fiz para o 2. Mas se eu quisesse ter feito essa prova para qualquer outro número, seria a mesma prova. Porque nessa prova eu só usei propriedades que o 2 compartilha com todos os outros naturais. Eu não usei nenhuma propriedade que é intrínseca apenas ao 2. Muito bem. Vamos ver uma situação um pouquinho mais complicada. Vamos agora tentar provar... Opa! Aqui tem um typo, que não devia estar aqui. Aqui é x. Eu quero provar que para todo x pertencente a n, se x é maior ou igual a 1, e se n é ímpar, então n a x é ímpar. Ou seja, se o número é ímpar, então qualquer potência dele é ímpar. Isso é que eu quero provar. Tá? Bom, a gente já fez essa prova por caso igual a 2. E a prova era assim. Eu escrevi isso aqui a mais só para dizer que a prova está sendo feita por 2. Supõe que n é ímpar. Daí n é 2k mais 1, beleza, onde k pertence a n. Daí n ao quadrado é 2k mais 1 ao quadrado, que é igual a 4k2 mais 4k mais 1, que é igual a 2 vezes 2k2 mais 2k mais 1. 2k2 mais 2k é um natural. Então, isso aqui está escrito na forma de um número ímpar. Então, n ao quadrado é ímpar. Essa é a prova para o 2. Muito bem. Duas passagens cruciais nessa prova são que essa conta aqui funciona, né, para poder escrever n ao quadrado como um número ímpar, e isso aqui para garantir que o número realmente é ímpar. Aqui eu escrevo no formato que ele é ímpar, e aqui eu garanto que ele de fato é ímpar, porque isso aqui é um número natural. Essa expressão aqui é um número natural. Tá bom? Essas são as duas partes cruciais, muito análogas àquela da prova anterior. E agora, eu vou tentar adaptar essa prova para todos os naturais. Essa mesma Petrus, antes disso, tem uma pergunta aqui para você. Quer que eu leia ou você lê?
Ah, pode ser tome X também. Só não pode ser suponhamos X. Alguém fez essa pergunta na apresentação passada. Como você está pegando um elemento, você escreve tome X, seja X. Tá? Entendi, Você obrigado, não professor. escreve suponhamos X. Você não supõe um elemento. Você supõe um enunciado e você pega um elemento. Então você tem que usar palavras adequadas. Palavras que têm a ver com supor, com fazer uma hipótese, e palavras que têm a ver com pegar um objeto. Objeto no sentido abstrato, um objeto qualquer. Tá bom? Não confunda essas palavras. É muito comum se confundir, mas não devemos. Não, temos que não, porque temos que você está dando. Não está tomando, né? Cuidado com essas palavras. Aprendam português, leiam literatura, leiam Machado de Assis, aquela velharia toda. Leiam aquilo tudo. Cuidado com as palavras. A palavra aqui é pegar. Aqui é fazer uma hipótese. E aqui são as coisas que eu vou obtendo. E aqui é finalizei o raciocínio. Essa é a estrutura que eu sempre uso quando eu estou escrevendo provas para iniciantes. Eu nunca fujo desse padrão. Muito bem. Respondida a pergunta, o Douglas. Ah, ok. Aqui sempre X, hein? Não esqueça, isso foi um typo. Muito bem. Vamos tentar fazer a prova, então. Primeiro eu vou pegar um número qualquer. Peguei. Agora eu vou supor que o N é ímpar. Supus. Agora eu vou escrever o que é que eu sei sobre N, dado que ele é ímpar. Escrevi. Até aí, tudo igual. A única diferença é que eu estou pegando um elemento natural. E não o 2, especificamente. E aí eu tenho aquela conta para fazer. Eu tenho que n elevado a x, vou voltar aqui. Ó, n ao quadrado igual a onde isso aqui é um número natural. Vou ter que fazer essa mesma conta lá. Então, eu tenho que n elevado a x vai ser 2k mais 1 elevado a x, que vai ter que ser igual a uma expressão que eu não sei qual é, mas vai ter que funcionar. E essa expressão vai poder ser escrita nessa forma aqui. 2 vezes uma outra expressão mais 1, onde essa expressão é natural. É isso que eu tenho que fazer com a prova, para conseguir provar para todos. Né? Contas análogas a que eu fiz com 2, eu vou ter que poder fazer para qualquer número natural. Então, a questão é que contas são essas aqui. Né? Como determinar essa expressão, como determinar essa expressão e como mostrar que essa expressão realmente é um natural. Aí eu vou ter exatamente o padrão anterior especificado. E aí eu vou ver se a prova está correta. Muito bem. Como fazer isso? Bom, observando que 2K2 é isso aqui, remete a gente que trocar aqui por x, você vai ter que usar o teorema binomial. O teorema binomial garante que para quaisquer números reais e qualquer número natural, você tem que essa expressão é verdadeira. Não importa muito entrar em detalhes do teorema binomial, não. Só lembrar que ele vale para qualquer natural. Que é isso que interessa. Aí, para obter essa expressão das interrogações, é só aplicar o teorema binomial. 2k mais 1 elevado a x, pelo teorema binomial é isso aqui. Logo, fazendo as contas, simplificando aqui 1 elevado a m e distribuindo o expoente, eu vou ficar com essa expressão aqui. Essa deve ser a expressão 3 interrogações. Por mais feia que ela seja, não importa. Agora eu vou buscar a expressão 3 exclamações. Para 3 exclamações, primeiro observa que x, que o m do teorema binomial está variando de 0 a x. Então, x é sempre maior ou igual a m. Né? 0 a x. Então, para m variando de 0 a x menos 1, eu sempre sei que x é maior do que esse m aqui. E aí, x menos m é maior que 0. X menos m sendo maior que 0, o 2 aparece como fator de todas as parcelas de 0 até x menos 1. Esse é o ponto forte dessa aplicação do TB. Aqui sempre aparece um fator 2, porque x é maior que m quando m varia de 0 até x menos 1. E sobra uma parcela no final. Mas essa parcela, por definição, é essa aqui, e ela é 1. Essas contas depois você
examinam com calma. Por enquanto, pega só a ideia. A ideia é que, usando o teorema binomial, eu consegui escrever essa soma aqui, esse produto aqui, como uma soma de parcelas, e essas parcelas todas têm o 2, exceto a última, mas a última é o número 1. Opa! Era isso que eu queria, né? Eu queria escrever x, n elevado a x, nesse formato aqui, ó. 2 vezes uma coisa, mais 1. Então, basta, para 3 exclamações, eu pegar essa coisa estranha aqui, que aparece aqui. Não importa o que é só a ideia que eu estou tentando passar para vocês. E aí, isso é um número natural, porque x é maior ou igual que 1. Esse expoente aqui nunca é negativo. Ele é, no pior caso, 0, e a conta aí vira 1. Então, sempre é um número natural. Então, repetindo, eu queria encontrar 2 expressões. Essa e essa, onde essa fosse natural. Para a primeira, eu olhei para essa conta e me lembrei do teorema binomial, que pode aplicar a qualquer natural. Então, apliquei o teorema binomial ao meu problema, n elevado a x, e encontrei essa expressão, essa aqui. Aí, examinei essa expressão. Como é que eu examinei essa expressão? Observei que as primeiras x menos 1 parcelas têm um fator 2. E a última parcela é 1. Então, a expressão tem esse formato aí. 2 vezes alguma coisa, mais 1. Onde essa alguma coisa é um natural, porque isso aqui nunca é negativo. Esse expoente aqui nunca é negativo. Então, eu cheguei na solução do problema. A prova que eu estou procurando é essa aqui. Resumidamente, agora, para vocês que já entenderam a prova, já sabem tudo, eu posso fazer uma prova bem tranquila. Pego um número qualquer, suponho que ele é ímpar, escrevo ele na forma 2k mais 1, aplico o teorema binomial, boto 2 em evidência nas x menos 1 primeiras parcelas, a última parcela é 1, eu tenho certeza que isso aqui é um número natural, porque x é maior ou igual a 1, e, portanto, n elevado a x é ímpar. Essa é a prova que eu estou procurando. Essa prova é a prova que generaliza o resultado que eu tinha feito só para o 2 na apresentação passada, com essa prova aqui, para o caso geral. Um pouco mais complicada que a outra, porque essa expressão aqui é mais complicada do que 2k elevado ao quadrado. Né? Então, deu mais trabalho para generalizar a prova. Então, essa é a prova final. Novamente, vou dar uma paradinha e perguntar. Entenderam a ideia geral? Sim. Sim? Então, o que acontece? Para você provar uma propriedade para todos os números, você prova para um, que você vai chamar de x, usando propriedades que ele compartilha com todos os outros. Essa é a ideia. Isso pode ser fácil, pode ser difícil, como vocês estão vendo, né? A primeira foi fácil, essa aqui é um pouco mais difícil. É claro que eu posso obter coisas cada vez mais difíceis se eu quiser. Muito bem. O que estamos salientando é que ambas as proposições... Aqui é x. Eu vou ter que consertar isso depois. O slide ser divulgado. A prova para o caso geral, para esse caso aqui, é a mesma prova para o caso particular que eu tinha feito na apresentação passada. Só está sendo adaptada para as propriedades do 2 que ele compartilha com todo mundo serem colocadas em evidência, serem escritas explicitamente. Isso é que está acontecendo. Tá? Então, a partir da prova para o 2, eu fiz a prova para todo mundo. Moral da história. Para provarmos que uma propriedade é verdadeira para todos os elementos de um conjunto U, basta você provar que ela é verdadeira para um único elemento em particular, o x. Mas essa prova tem que ser feita de maneira que todas as propriedades que o x possui e foram usadas na prova, ele compartilha com todos os outros elementos de U. Se você conseguir essa mágica, o método de generalização diz, beleza, você provou a propriedade para todo mundo. Observe que na prática eu não estou provando para todo mundo, estou provando só para o x, um único elemento. Mas estou provando de uma certa maneira, usando só a propriedade que ele compartilha com todo mundo. Ah, então você provou para todo mundo. X aí foi só um detalhe que você escreveu. Podia ter escrito qualquer coisa que você quisesse. Essa é a ideia da prova. Tá? Aquela da bolinha preta. Aquela bolinha preta significa eu posso ser qualquer número natural. Tudo que está dito aqui na prova vai continuar verdadeiro. Essa é a ideia do método de generalização. É assim que os matemáticos fazem as suas provas. Só não contam que é assim. Então, sendo mais enfático e para provocar a Andréa, que é professora de matemática, toda a prova
de generalização se E a faz por meio de uma equação. Kátia está escondida aqui também. A Kátia deve estar bufando de raiva de mim por eu ter dito essa frase aqui. Ó. Toda prova de generalização se faz por meio de um exemplo. Sempre. Sempre. Só que você chama esse exemplo de X. E você usa sobre X propriedade que ele compartilha com todo mundo. Então podia ser qualquer número, não precisava escrever nem X, podia escrever 1, se você quisesse, nas provas para números naturais. A gente usa esse X para já deixar claro que você, daqui para frente, vai começar a usar a propriedade que ele compartilha com todo mundo. Se você não fizer isso, a prova está errada. Tá? É claro que eu estou, com essa frase, fazendo uma metáfora sobre o método. O método é prove para o X, usando propriedades que ele compartilha com todo mundo. Não vai provar para o 4. Mas poderia ser para o 4. Tá? Isso é muito sutil. Só para denunciar, tem mais um professor aqui, que é a Paula, tá? Não quero ficar nessa sozinha. Aliás, não dei nem boas-vindas à Kátia, né? Boas-vindas, Kátia, boas-vindas à Paula. Oi, Petrúcio. Tudo bom? Tudo Prazer bom. revê-la. Também. Infelizmente, né? Nessas condições um pouco primitivas, mas enfim. Exatamente. Melhor que nada. Isso. Legal. Tá? Então, olhem para o método de generalização com muito carinho, pensem bem muito em tudo isso, releiam isso aqui, vejam esses exemplos de novo, até vocês pegarem a ideia da coisa, porque esse é o método mais difícil de usar, obviamente. Porque essa questão de quando a propriedade vale para todo mundo, quando ela é compartilhada com todo mundo, pode ser muito sutil de você perceber na prova. Tá? Então, finalizando como sempre, os métodos, a gente faz um esquema. O método de generalização só se aplica a proposições de uma certa forma. Proposições de outra forma não podem ser provadas por generalização. Além disso, ele aumenta as premissas com x pertence a U, que você toma lá em U. Ele especifica que você só pode usar um tipo de propriedade que a gente chama de genérica em U, que é a propriedade que o x compartilha com todo mundo em U. E ele simplifica a conclusão para alfa de x. Olha só, a conclusão que você queria provar era bem complicado. Ele simplificou só para alfa de x. Então, o esquema dele é esse aqui. Ao invés de fazer isso, você faz isso aqui. O problema mesmo, claro, está aqui, em você ter certeza que só usou propriedades genéricas. Tá? Muito bem. Esse método não é fácil de usar. Se ele fosse fácil, todo mundo que lesse esses 5 slides aí seria um grande matemático, mas o problema está exatamente aí, nessa perspicácia de sacar quais são as propriedades que você vai poder usar na demonstração. E é claro que toda generalização é perigosa, inclusive você dizer que toda generalização é perigosa. Então, tome muito cuidado com esse método, pensem bastante nisso que eu falei, e aqui eu estou deixando uns exercícios para vocês praticarem. Quem tiver dúvidas pode me escrever, entrar em contato, etc., para a gente conversar a respeito das dúvidas. Esses são exemplos bastante simples, os 2 primeiros, e os 2 últimos são exemplos que vocês encontram resolvidos em todos os livros que existem por aí, de ensino médio e de cálculo, por exemplo. E quem fizer a prova disso aí, por favor, entre em contato comigo para a gente discutir por que está errado. Eu estou com um problema de digitimia, aqui é X, tá? Eu vou consertar esses slides. Desculpa, aqui é 2, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, tá? É o contrário. A generalização está aqui, números reais. Agora, onde está o Y ali, Petrúcio? Não entendi. Oi? Ali no X e Y do exercício ali. Aqui, olha só, aqui é 2. Tem X e Y aí? Seno ao quadrado mais é porque na hora de digitar eu fiz o LaTeX fazer o expoente, mas eu não escrevi o expoente, tá vendo? Aí ele pegou a variável e colocou no expoente. É seno de x ao quadrado, é isso? Seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado igual a 1. Mas ali aparece x e y números reais. E y é aquele ali. Tá. Isso também foi um erro de copia e cole. Eu inseri esse exemplo hoje, devia ter revisado isso melhor. Tá? Mas o exemplo é aquele. Sempre que x é real, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Eu coloquei esse exemplo hoje. Por que eu coloquei esse exemplo? Bom, agora vamos explicar porque, já que está errado, né? Eu tenho que fazer uma explicação por que ele entrou hoje. Porque em todos os livros que eu conheço, eu nunca vi nenhum que não caia nesse caso, essa prova está errada.
Inclusive no que você tem em casa aí, no seu livro de cálculo, no seu livro de ensino médio, em todos esses livros, essa prova está errada. Eu nunca vi ninguém fazer essa prova corretamente. Nesse nível, né? Cálculo, ensino médio e tal. Nunca vi. Desde que eu mexo com esse problema. Aí eu queria que vocês fizessem e me mandassem para explicar por que está errado. Quem quiser, né? Está convidado. Muito bem. Professor, Método de aqui é redução. seno de x mesmo? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Ah, tá. É que tava errado, eu acho. É, o velho resultado de sempre. Ok. Já que ficamos nessa lenga-lenga, por que está errado? Como é que se prova isso geralmente nos livros? Você desenha um triângulo de hipotenusa 1, o cateto oposto é seno do ângulo x, o cateto adjacente é o cosseno do ângulo x, pelo teorema de Pitágoras, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Todo mundo visualizou? Todo mundo já viu essa demonstração? Certo? Sim. Todo mundo visualizou isso. Essa demonstração está errada por quê? Porque ela só prova o teorema para ângulos agudos. Ou, se você pensar no ciclo trigonométrico, quiser ser bem generoso, certos múltiplos do ângulo agudo. Você pegou um triângulo retângulo. Então, esse ângulo que você chamou de x, que estava aqui no cantinho, ele é um ângulo agudo. Então, você não provou para todos os números reais. Só provou para os números reais que correspondem a ângulos agudos. Falta ainda muitos outros casos para você provar o teorema, para você garantir que ele vale para todos os reais. Por exemplo, para o x igual a 0, você não provou. Só para ter um exemplo bem bobinho. Para x igual a 0, você não provou. Porque você desenhou um triângulo. Quando você desenhou um triângulo e marcou aquele ângulo x, pronto, o ângulo é agudo. Está claro isso? Esse é o problema de usar esse método. Você comete esse tipo de erro, porque na sua cabeça você está fazendo uma coisa genérica, mas na verdade não está. Eu nunca vi um livro onde isso estivesse correto. Ou pelo menos um comentário dizendo que só vou fazer o caso aqui onde o ângulo é agudo e deixar o resto para você se divertir em casa. Nunca vi ninguém falar nada sobre isso. Tá? Muito bem.